Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Bem? Então, vamos lá. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousado em Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados além de vós, nos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Senhor nosso Deus, Pai, bendito à bondade, Deus de misericórdia. Te louvamos, ó Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, em tua casa, com o propósito, Senhor, de estudarmos a tua palavra. Eu peço a Deus graça, unção, capacitação, ousadia, Senhor, alegria, para transmitir, Senhor, a tua palavra, Senhor, com pureza e com verdade. E peço também que o Senhor venha dar a cada um, Senhor, dos teus servos e servas o entendimento, para que possam ouvir, compreender e receber a tua santa palavra, e que esta palavra, Senhor, encontre um lugar em nossos corações. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos e abençoa, Senhor, esse estudo. É o que eu te peço, ó Deus, e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ou seja, aos Tessalonicenses. Hoje nós estudaremos o intervalo que envolve o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número
A semana passada nós estudamos o capítulo de número 1, e só para a gente fazer uma lembrança pequena para que a gente possa avançar no estudo, nós vimos que Paulo faz uma apresentação, uma saudação, e nessa saudação a gente vê a autoria da carta, que é o próprio apóstolo Paulo. Ele inclui os seus companheiros Timóteo e também Silvano, que é Silas. Há uma ênfase à graça e à paz. E depois Paulo faz uma ação de graça, ou seja, um louvor a Deus. Paulo louva a Deus pela fé sincera que ele viu nos irmãos ali na cidade de Tessalônica, pelo amor e pela verdadeira esperança que eles possuíam no Senhor. Dá testemunho de uma conversão genuína, ele fala sobre isso, e também ele dá testemunho da boa conduta dos tessalonicenses, contribuindo para que o Evangelho de Cristo pudesse se espalhar por toda a região ali da Macedônia e também da Acaia, que eram as principais províncias da antiga Grécia. Amém? Agora hoje, a ênfase do nosso estudo é o capítulo 2, do versículos 1 ao versículo 12, em que Paulo faz uma defesa do seu ministério, da mensagem que ele pregava e também da sua conduta diante da igreja. A gente precisa ter sempre em mente, quando a gente lê o texto da palavra de Deus, qual o propósito, o porquê que foi escrito esse texto da palavra de Deus. Nós sabemos que o Evangelho, ou seja, a mensagem de Cristo, chegou à cidade de Tessalônica na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo, após anunciar o Evangelho ali na cidade de Filipos, ele chega até a cidade de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica era uma grande cidade, era a capital ali da província da Macedônia, e era uma cidade que tinha cerca de 200 mil habitantes e ficava a cerca de 160 quilômetros da cidade de Filipos. Paulo chegou, como de costume, primeiro ele pregou a mensagem nas sinagogas, primeiro para os judeus. E muitos judeus e muitas mulheres da sociedade e muitos gentios creram na mensagem do Evangelho pregado ali pelo apóstolo Paulo. Mas um grupo grande de judeus endureceram o coração e fizeram uma perseguição grande a Paulo e a sua equipe, de modo que eles tiveram que deixar rapidamente. Eles ficaram por muito pouco tempo na cidade ali de Tessalônica e foram para a cidade de Bereia, que é uma cidade vizinha. Mas lá em Bereia, o que aconteceu? Os mesmos judeus foram lá, perseguiram de novo o ministério de Paulo, e Paulo deixou Timóteo e Silas na Bereia e foi para Atenas. Depois eles se encontram em Atenas, Paulo segue para Corinto e Timóteo volta para a cidade de Tessalônica para dar sequência, acompanhar aquela igreja que havia nascido naquela cidade com a pregação do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Então, tudo isso para a gente entender. Então, como houve
um grande levante, um grande número de opositores ao ministério de Paulo ali na cidade de Tessalônica e fizeram algumas injúrias contra a vida e o ministério do apóstolo. Ele escreve nesta carta, esse trecho no versículo de 1 a 12 do capítulo 2, ele faz uma defesa do seu ministério. Então nós vamos ver como se desenvolveu o ministério de Paulo, qual o teor da mensagem que ele pregava, e vamos ver também a conduta de Paulo diante da igreja. E eu pergunto para você nessa noite: o nosso testemunho é importante? A nossa conduta é importante? A nossa vida deve ser um sermão falado. Não é à toa que Jesus ele vai dizer que nós somos luz no mundo, sal na terra. Não é à toa que Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Não é à toa que Paulo vai dizer também que nós somos como luzeiros no meio de uma geração corrompida. Então estas figuras mostram a importância da nossa conduta e do nosso testemunho diante dos homens, diante da igreja. Paulo ele vai dizer que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, a nossa vida deve ser sempre para a glória de Deus. Então, Paulo vai defender o seu ministério, vai defender a mensagem pregada e vai falar bastante como deve ser a conduta de um servo de Deus. Amém? Isso cabe em especial para a vida do ministro de Deus, o pastor, o evangelista, o presbítero, os pastores. Eles servem de exemplo para o rebanho. E várias vezes nós vamos ver o apóstolo Paulo falando assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Várias vezes ele vai dizer: olha, o que vocês vistes em mim, isso fazei. Então, a nossa pregação, ela só tem sentido se ela for acompanhada de ação. Amém? Então, é muito importante que a nossa palavra, a palavra pregada, a palavra anunciada, ela seja de acordo com a nossa conduta. Porque não adianta nós falarmos de oração e não orarmos. Nós falarmos de amor e não amarmos. Não adianta nós falarmos de fé e nos tornarmos incrédulos. Então, a nossa conduta, ela tem que ser de acordo com aquilo que nós pregamos. O Evangelho não é apenas dizer Senhor, Senhor, mas o Evangelho verdadeiro é fazer a vontade do Pai. Então nós fomos chamados para brilharmos, nós fomos chamados para fazermos a diferença em meio a uma geração corrompida. Então, Paulo, que teve pouco contato com esta igreja aqui, que nasceu na cidade de Tessalônica, embora ele havia gerado eles em Cristo Jesus, ele teve pouco contato. E Paulo, muitos ficaram ali, perseguiram, difamaram a vida dele, então ele precisava apresentar uma defesa diante da igreja. E ele faz essa defesa, tanto do ministério, como do teor da mensagem que ele pregou, como também da sua conduta irrepreensível diante da igreja. Quando ele diz ele não ele não está falando apenas de si mesmo, mas ele está falando da sua equipe.
ele e os seus cooperadores, em especial a vida de Timóteo e também a vida de Silas, ou Silvano, que é o mesmo personagem. Então, nesse intervalo, ele apresenta um histórico mais completo do seu ministério, da sua mensagem e da sua conduta entre os Tessalonicenses. Então, nós vamos começar a nossa análise versículo por versículo, aqui a partir do versículo de número 1, capítulo 2, quando Paulo diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Então, apesar da revolta daqueles homens malignos que expulsaram Paulo e a sua comitiva da cidade de Tessalônica, em que ele pôde ficar ali tão pouco tempo, nos faz lembrar o texto do profeta Isaías, como diz assim: assim como a chuva cai e rega a terra, a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Repita comigo: o Evangelho é o poder de Deus. Amém? A nossa missão é pregar, mas quem age através da palavra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, embora uma grande oposição se levantou ali contra a vida e o ministério do apóstolo Paulo, a entrada, ou seja, o tempo que ele passou ali na cidade de Tessalônica, não foi um tempo jogado fora, não foi um tempo à toa, não foi um tempo vão. Então Paulo fala assim: olha, a entrada para convosco não foi vão. Se a gente pegar uma linguagem mais atual, uma nova versão internacional, vai dizer assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Amém? Então, apesar de pouco tempo, apesar de tanta oposição, Paulo pregou um evangelho poderoso, um evangelho transformador, e muitas vidas foram alcançadas, embora ele teve que sair dali com a sua equipe, praticamente fugindo daquela cidade. A igreja nasceu, porque era a vontade de Deus. O poder do Evangelho transformou as vidas. Eles foram transportados dos ídolos mudos ao Deus que fez os céus e a terra. Eles foram libertos do paganismo e uma igreja firmada em Cristo surgiu ali naquela cidade. Então, quando a gente olha para esse pequeno tempo, isso nos encoraja a lançar as sementes. Isso nos encoraja a pregar. Isso nos encoraja a enfrentar a dificuldade, porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Então surge uma igreja ali. Vidas se converteram a Cristo e uma congregação foi estabelecida ali. Então a primeira questão que nós observamos é que o ministério de Paulo em Tessalônica, embora foi uma passagem rápida, nós podemos classificar esse ministério como um ministério frutífero. Vidas nasceram com a mensagem pregada por Paulo, Timóteo e todos aqueles que estavam ali acompanhando. A igreja surgiu. E essa igreja cresceu e o evangelho a partir dali se espalhou não apenas na província da Macedônia, mas também na Acaia. Era notório, era de conhecimento de todos, que existia ali na cidade de Tessalônica um povo que tinha uma fé verdadeira, que expressava um amor sincero a Cristo e que tinha uma esperança viva num Cristo vivo. Então, o trabalho, o ministério de
Paulo ali se tornou um ministério frutífero. Outra questão ainda, falando do ministério de Paulo, quando a gente fala de ministério, né, a gente fala de serviço, de obra, de vida. A palavra ministro é aquele que serve, e Paulo foi chamado para servir, assim como Cristo. Cristo não veio para ser servido, mas Cristo veio para dar a sua vida em prol da humanidade. E de certa forma todos fomos chamados para servir, para sermos ministros. E Paulo, ele era o ministro, o servo, aquele que trabalha em favor dos gentios. Ele foi comissionado por Deus como apóstolo dos gentios. E olha que interessante, o versículo de número 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com um grande combate. Então, o ministério de Paulo, ele tem uma característica. A primeira é que ele foi frutífero, mas tem uma segunda característica: é um ministério que tinha uma marca. Era um ministério que expressava a vida de um homem corajoso. Amém? Tem que ter coragem? Tem? É fácil ser cristão? Por que Paulo escreveu isso? Nós sabemos, já estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e vimos que a primeira cidade em continente europeu que chegou o Evangelho de Cristo foi a cidade de Filipos. Então eles atravessaram o mar Mediterrâneo, chegaram ali até a cidade de Filipos, após Paulo ter uma visão. Então Paulo estava em Troade e ele teve uma visão. Isso, eu só vou contar a história, mas você pode ler na sua casa, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Paulo tem uma visão em que ele vê um macedônio, e esse macedônio está pedindo ajuda. Passa a Macedônia, ou seja, venha para a Macedônia e venha nos ajudar. E Paulo atendeu a esse chamado, ele entendeu que era de Deus. Ele vai, passou uma Crácia, depois para Neópolis e chega até a cidade de Filipos. E quando ele chega ali na cidade de Filipos, ele começa a fazer o que a prática comum do ministério de Paulo. Ele procurava onde tinha uma sinagoga, um lugar onde os judeus se reuniam. E como ele não achou, ele achou um grupo de irmãs ali, umas mulheres que oravam. E ali ele se reuniu, começou a pregar, e a primeira pessoa a se converter ali na cidade de Filipos foi Lídia. Lídia se converte, depois ela é batizada, a casa dela é batizada, ela oferece a casa dele para que a igreja pudesse surgir ali na cidade de Filipos. E Paulo, com a sua equipe, iam em direção ali da casa de Lídia para fazer um grupo de oração. E de repente passava uma mulher lá, essa mulher falava: lá vai o servo do Deus vivo. Paulo olhou aquilo, ficou incomodado. De repente Paulo repreendeu, e aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela era fonte de lucro para aquela cidade. E como Paulo repreendeu aquele demônio, houve um grande levante, e pegaram Paulo e Silas e deram uma surra de vara neles e mandaram lá para a prisão. E daí lá na prisão, meia-noite, eles estão lá com os pés amarrados, mas não estão murmurando, eles estão fazendo o quê? Louvando a Deus. Houve um grande terremoto, os grilhões se soltaram,
O carcereiro fica apavorado, pensando que todos tinham fugido e atentar contra a própria vida. E Paulo fala, ele fala assim, não faças tal. E ele pergunta, então o que eu devo fazer? E Paulo responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E ali houve a conversão do carcereiro de Filipos e também da família. Então, a esse episódio que está narrado no capítulo 16 do livro de Atos, Paulo está falando aqui, mas mesmo depois de termos padecido, ele sofreu surra em praça pública, sofreu prisão, sofreu açoites. Então, a vida do ministério cristão, muitas das vezes, ela é marcada por aflição. Então, há uma necessidade de nós nos revestirmos de coragem. É isso que Paulo está falando. Então, ele falou, olha, eu sofri bastantes agravos ali em Filipos, como sabeis, ou seja, isso que eu estou falando é de conhecimento. Eu já falei isso para vocês. Tornando-nos ousados, ao invés de fazer o sofrimento, a perseguição, a ameaça, a surra, a prisão, não calou a vida do apóstolo Paulo. Pelo contrário, fez com que ele tornasse um pouco mais ousado. Amém? O próprio Paulo ele vai dizer que nós não fomos chamados apenas para crermos em Cristo, mas também para padecermos por Cristo. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente entende isso. Ele fala, olha, eu conheço um homem, né? Esse homem, ele começa a fazer uma defesa, ele falou, ele levou 5 quarentenas de açoite menos 1, ou seja, 195 chicotadas de azarro, 3 surras de vara, passou frio, fome, nudez, foi perseguido dentro e fora da igreja. Ele começa a descrever os seus sofrimentos. Literalmente, o apóstolo ele carregava na sua vida as marcas de Cristo. Isso tem uma aplicação para a nossa vida? É claro que sim. Quantas das vezes, por tão pouca coisa, nós nos acovardamos e não fazemos a obra de Deus? Mas o ministério de Paulo, ele tinha uma marca, que era a coragem. E Deus se alegra de homens e de mulheres que não retrocedem, mas que lutam o bom combate. Paulo, ele classifica a vida cristã como um bom combate. Quando ele está pronto para ser decapitado ali por Nero, ele diz, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Mas eu sei que o justo juiz vai me entregar a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, Paulo, ele tinha uma característica também no seu ministério, um ministério de coragem, né? Tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, ou seja, com grande luta, com grande dificuldade. A saída dele de Filipos, a estadia dele em Filipos foi difícil, mas o ministério dele em Tessalônica também foi. O ministério dele na cidade de Bereia também foi. Em Atenas, um lugar onde a filosofia abundava, também foi. E foi assim em todos os lugares. Pereceria Paulo e os demais se não crescem que o Evangelho é o poder de Deus. Mas às vezes nós olhamos para uma situação e falamos, olha, esse homem, essa mulher, é impossível que se converta. Eu digo para você que aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Prega a palavra. Creia na palavra, creia no Evangelho, anuncie o Evangelho, viva o Evangelho. Então o ministério, ele para ser um ministério frutífero, ele tem que ser também um ministério revestido de coragem. Não tem como nós colocarmos a nossa vida a serviço de Deus se nos tornarmos medrosos. Nós temos que ser corajosos. Amém? Isso faz parte
do nosso ministério. Então Paulo, sem temor, pregou a mensagem, apesar de grande antagonismo. Agora no versículo 3 e o versículo 4, Paulo, ele muda. Ele falou que o ministério dele produziu fruto em Tessalônica. Ele diz que apesar de oposição que ele sofreu, isso não trouxe medo, mas trouxe mais ousadia, mais coragem para anunciar o Evangelho. Agora ele começa falando um pouco do teor da sua mensagem, no versículo 4, no versículo 3, perdão, e no versículo 4. No versículo 3 ele diz que a mensagem que ele pregava era uma mensagem o quê? Pura e verdadeira. Amém? É importante isso? O pastor, ele tem que pregar uma mensagem pura e verdadeira. E todas as vezes que nós pregamos uma mensagem pura, uma mensagem verdadeira, muitas das vezes nós não vamos agradar a muitos. Mas importa agradar a quem? A Deus. Hoje em dia, a gente vive um tempo em que os homens têm comissão de ouvido e buscam uma mensagem diluída, uma mensagem que muitas das vezes agrada ao coração. Mas o coração do homem, segundo a Bíblia, é um coração enganoso. Então nós temos que ter essa consciência que o apóstolo Paulo tinha, de pregar um evangelho, uma mensagem pura, uma mensagem verdadeira. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus e nem falar de modo que agrade a homens, mas importante sempre é agradar a quem? A Deus. Então ele começa dizendo assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Olha, a mensagem que eu preguei para vocês não foi uma mensagem que tinha engano. Eu não fui aí com o objetivo de enganar alguém. Eu não fui aí pregar uma mensagem impura. Essa palavra no grego é acartasia. Ela significa imundícia, impureza, lascívia. Nós precisamos entender que a comunidade lá de Tessalônica, ela ficava no mundo gentílico. E no mundo gentílico, o que acontece? O paganismo operava. E a maior parte dos cultos pagãos estavam relacionada com a imundícia, estava relacionada com a lascívia. O que é a lascívia? A falta de vergonha pública. Era uma sexualidade explícita e cultual. E muitos acusaram de Paulo, que a mensagem de Paulo, quem expulsou Paulo foi os judeus. E muitos acusavam que Paulo estava pregando uma mensagem de engano, uma mensagem que tolerava a imundícia, já que a salvação é graça. Então a graça já que é graça, então não é lei, então eu posso andar de qualquer jeito. Mas é claro que não. Não existe graça barata. A graça custou caro para o Senhor, amém? Jesus Cristo morreu por nossos pecados. A graça não nos dá direito de vivermos a vida de pecado. Mas muitos acusavam o ministério de Paulo. O que mais? E muitos acusavam Paulo de fraude, que aquilo ali era uma verdadeira fraude. Então havia um levante contra a vida dele. Então Paulo falou: não, de modo algum. A mensagem que eu prego não tem engano. A mensagem que eu prego não dá lugar à imundícia, à impureza, à imoralidade. Não dá lugar para a satisfação da carne. Não é porque a salvação é pela graça que a gente pode continuar vivendo na prática do pecado. A mensagem que eu prego não é uma mensagem fraudulenta. Então Paulo, ele está fazendo uma defesa de uma pregação sincera, uma pregação que transforma, de uma pregação que diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas nós temos que nos vestir do velho homem.
Há uma mudança, porque quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tá certo? Então há uma necessidade de mudança. Então a mensagem que Paulo prega, além de ser uma mensagem pura e verdadeira, se a gente olhar hoje, é com tristeza que a gente vê em muitas igrejas que se dizem evangélicas, eles pregando uma mensagem totalmente voltada apenas às necessidades dos homens. Então, os púlpitos evangélicos hoje, muitas das vezes, só trazem mensagem de autoajuda, ou mensagem que alegra o coração do homem, tipo, Deus vai te dar, vai acontecer, você vai prosperar, você vai ter, Deus é o dono do ouro, o dono da prata, mas tudo fora de contexto. Uma mensagem que massageia o ego do ser humano. Mas Paulo não estava preocupado com isso. O verdadeiro evangelho, ele tem uma preocupação de transmitir uma mensagem que agrade sempre a quem? A Deus. Amém? É isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Mas como fomos aprovados por Deus. Então Paulo ele se coloca na posição de um mordomo. E Deus confiou um tesouro na mão dele. Que tesouro era esse? A mensagem do Evangelho, amém? Deus deu um tesouro para ele guardar, para ele administrar, para ele executar. Deus confiou o apostolado, uma grande missão na mão dele. Então ele diz assim, olha, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, Deus confiou essa missão em nossa vida, por exemplo, em nossa, na vida dele, como apóstolo dos gentios, mas também da sua comitiva, como Timóteo e também Silas e outros. Foi confiado a eles essa missão, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Amém? Eu quero dizer para vocês que eu pastorei há 20 anos. E eu digo para você que Deus prova os nossos corações. E eu vou dizer uma coisa para você, nós não temos que mudar o discurso, nós temos que pregar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas você tem que mudar. Mudar o quê? O Evangelho, ele se renova a cada dia. A palavra de Deus é a mesma, ela não muda, e nós temos que realmente pregar aquilo que nos foi confiado, falar, não como para agradar aos homens. Se a gente for começar a pensar assim, olha, se eu falar desse assunto, fulano vai embora. Se eu falar daquele assunto, Beltrano vai embora. Se eu falar daquele outro assunto, eu vou entristecer a família tal e não sei o que. Então a gente não pode pregar mais nada. Pode falar mais nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu estou no culto, tem uma cortina aqui na minha frente, de modo que eu não quero saber quem está aí. E eu falo na terceira pessoa porque eu me incluo. Toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Nós temos que pregar um evangelho que agrade a Deus. O evangelho que agrada a Deus é toda a verdade. Eu lembro quando Paulo vai sair de Efésios, ele fala, olha, eu vou sair tranquilo, porque eu preguei para vocês toda a verdade de Deus. E eu quero dizer para vocês que nesses anos também estou tranquilo. Se Jesus me levar agora, eu posso dizer que eu preguei para vocês toda a verdade de Deus. Isso é muito importante. Se você um dia for morar em outra cidade e tiver que procurar uma igreja, procura uma igreja se ela tem um louvor bonito, não procura uma igreja se ela tem ar-condicionado, não procure uma igreja se o pessoal é gente boa, mas procure uma igreja que tem um homem de Deus que pregue toda a palavra de Deus. Isso é muito importante. E Paulo diz assim, olha, eu prego todo, porque eu quero agradar a Deus. E eu vou dizer uma coisa,
Deus prova os nossos corações. Olha que Paulo falaria, eu tenho a certeza que eu estou falando. Porque Deus prova o nosso coração, a nossa sinceridade. Então, uma mensagem verdadeira é esta. É uma mensagem total. Para a honra e glória do Senhor. Quantos livros da nossa Bíblia nós já estudamos versículo a versículo aqui nessa igreja? Quantas oportunidades nós temos tido de aprender um pouco mais da palavra de Deus e viver conforme a palavra de Deus? Isso é fundamental para a nossa vida. Tudo é importante ter um bom louvor, é importante ter o ar-condicionado, é importante ter prédio próprio, tudo bem, mas o mais importante é que a palavra de Deus seja pregada de maneira verdadeira e integral, como para agradar a Deus. Amém? Paulo ele diz que agora ele começa a falar da sua conduta. Ele falou primeiro no ministério, depois da sua mensagem. Agora ele começa a falar da sua conduta diante da igreja, sua postura. Aí cabe uma reflexão para nós. Como você enxerga a vida do seu pastor e como você enxerga a vida dos ministros da casa de Deus? Isso é importante. A gente observar a vida daqueles que a gente coloca como autoridade sobre a nossa vida. É muito sério esta responsabilidade. Temos que tomar cuidado para não colocar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, que são nossa herança no Senhor, sob a autoridade de um mercenário, sob a autoridade de um homem ou de uma mulher que não tem compromisso nenhum com Deus. Então a nossa conduta, a nossa postura pastoral, o nosso testemunho diante da igreja, ele tem que ser uma pregação viva. Vocês têm que enxergar Cristo na minha vida. E digo mais, se não verem Cristo, não andem comigo, porque eu estou caído. Isso é muito sério. E Paulo fala isso. Paulo fala isso. Ele começa a falar da sua conduta diante da igreja, a sua postura. E ele diz que na sua conduta não tinha lugar para bajulação e nem para ganância. O que é bajulação? É lisonja. A gente tem que tratar bem todos. Amém? A gente, pastor, não tem que ficar preocupado. Olha, fulano lá, meu Deus, se eu falar isso, ele vai embora da igreja, é o maior dízimo da igreja, meu Deus, e agora? Querido, quem sustenta a igreja é o Senhor, amém? Amém. Quem sustenta a igreja é o Senhor. Quem cuida da igreja é o Senhor. Se tiver certo, louvado seja o nome do Senhor. Se tiver errado, está errado. O que vai fazer? Então, a conduta do pastor não pode ser baseada na lisonja e nem na ganância. Ele pode viver. Quem não vive para a obra, não pode receber da obra. Primeiro você vive para a obra. Depois o obreiro ele é digno do seu salário. Então jamais nós podemos desenvolver o nosso ministério baseado no ter, na ganância. E hoje tem se multiplicado demais o número de igrejas, porque muitos homens querem viver da obra e não viver para a obra. Isso é um problema. É um problema. Cada vez mais nós observamos pastores apacentando a si mesmo. E Paulo deixa bem claro que na vida dele não havia lugar para a ganância e nem lugar para a bajulação. Olha o que eu diz aqui, eu coloquei uma linguagem assim, vocês nem sabem. A nossa linguagem nunca foi de bajulação e nem com pretexto de ganância. Essa conduta de Paulo
esplêndido para os servos de Cristo. Amém? Pastor, em primeiro lugar, nunca deve se curvar a lisonja. Eu já vi muitas pessoas chegar, pastor, o senhor é um pai para mim, e não sei o quê, depois, ó, cor no pastor. O pastor não pode estar preso a essas coisas. Você pode elogiar o pastor? Pode. Pode reconhecer, honrar o pastor? Deve. A Bíblia diz isso. Mas o pastor não pode construir relações baseadas em bajulação. Nem o pastor bajular alguém e nem ser bajulado por alguém. E o que mais? Em segundo lugar, ele não servia da obra do Senhor para encobrir algum desejo de enriquecer. Então, o motivo da obra de Deus, do chamado ministerial, não é para fazer da igreja de Deus um negócio, não é para enriquecer. Uma coisa é você ter salário, ajuda pastoral ou despesas cobridas. Se tiver, você faz. Se não tiver, você faz do mesmo jeito. Agora, aquele que quer se enriquecer em prol, usando a obra de Deus, ele passa a ser um problema. Então, Paulo, ele começa a mostrar o seguinte, que na conduta dele não tinha lugar nem para a bajulação, nem para a ganância. Ele diz assim, Deus é testemunha. Ele está falando, olha, Deus é testemunha daquilo que eu estou falando. Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha intenção. Ele continua. Ele marca aqui a conduta dele era marcada pela abnegação. O que é abnegar? O que é abnegar? É abrir mão de um direito. É abrir mão de um direito. Se tem sustento, Paulo está trabalhando. E se não tiver? E se não tiver? Paulo está trabalhando. Amém? O direito é que o sacerdote viva da obra. Mas como na igreja de Tessalônica, aqui por necessidade, e como na igreja de Corinto, por dureza de coração, Paulo preferiu construir tendas com a sua mão para não ser pesado para a obra. Então o pastor tem que tomar esta consciência, que embora ele tenha direitos, o direito maior é de servir. E Paulo fala, eu abro mão do meu direito. Eu trabalho com fadiga, eu faço tenda dia e noite, mas eu prego o evangelho. Se tem ajuda, eu prego. Se não tem, eu prego do meu jeito, porque eu sei que tem abundância, como sei padecer necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Assim é a vida do homem de Deus. Ele diz assim, e não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Ele e seus companheiros, como apóstolos de Cristo, tinham o direito de ser sustentados pelos Tessalonicenses. O que aqui ele chama de glória. Glória aqui é uma referência à ajuda, dentro do contexto que você enxerga isso. Contudo, decidiram não se apesar daqueles irmãos, que por isso trabalhavam de dia e de noite para suprir as próprias necessidades. Então, nesta igreja, Paulo apenas deu e não recebeu. Amém? Se você aprender a dar, a ter um coração livre da avareza, livre da ganância, livre de tudo isso, você pode um dia receber, porque isso é bíblico. E Paulo fala, olha, aqui eu prefiro trabalhar, independente se vocês vão ter condição de me ajudar ou não. Então o pastor ele tem que ter esta consciência. E ele passou por isso. Uma conduta marcada pelo cuidado. Olha o que ele diz aqui no versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. O que é a ama que cria os seus filhos? A mãe que amamenta o seu filho. O que o filho pode oferecer para a mãe? Ele tem alguma coisa para dar? Talvez um sorriso, né? Mas a mãe tem que dar o leite, todo o cuidado, todo o carinho, todo o afeto. Ele depende da mãe para tudo. Então Paulo fala, olha, eu não vim aqui para me enriquecer, eu não vim aqui para explorar vocês, eu vim aqui para cuidar de vocês
como uma mãe cuida dos seus filhos. Paulo, ele gerou aquela igreja, e ele supria as necessidades, ele alimentava aquela igreja, ele cuidava daquela igreja sem nenhum interesse, sem preocupação se ia receber algo em troca. Então, uma conduta marcada pelo cuidado. Além de abrir mão do seu direito apostólico, Paulo exerceu seu ministério entre eles com muito carinho e dedicação, como uma mãe cuida dos seus filhos. Uma conduta marcada também pelo amor. Olha o que ele diz aqui, versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, então tinha uma grande afeição, um grande afeto, um grande carinho pelaquela igreja. De boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias almas, porquanto nos eres muito querido. Então Paulo, ele não tinha a pretensão de apenas entregar uma mensagem. Vamos lembrar um profeta que só tinha a intenção de entregar uma mensagem. Quem foi esse profeta? Jonas. Como é que Jonas pregava? Passou correndo, então ele foi lá e cumpriu a tarefa dele. E teve um grande efeito na cidade de Nínive. Teve. Por quê? Porque a mensagem vinha de quem? De Deus. A mensagem de Deus não volta vazia. Mas Jonas fez aquilo com alegria. Paulo fala, não, eu entrego a mensagem do Evangelho, mas ainda com as nossas próprias almas. Amém? Então não era uma mensagem mecânica, não era uma mensagem de obrigação, mas era uma mensagem recheada de amor e sentimento para com aquelas vidas. Amém? Então Paulo tinha um grande amor pela igreja. Então todas essas características do ministério de Paulo, ele tem que estar presente na vida do pastor. Então se você deseja o episcopado, vai pensando nisso. Não pode ser com bajulação e nem com ganância. Tem que ter um cuidado como uma mãe cuida do filho. Tem que realmente pregar uma mensagem verdadeira. Tem que pregar uma mensagem, tem que ter amor pelo rebanho. Tem que ser uma mensagem que envolve a alma, ou seja, sentimento, um amor sincero, um amor verdadeiro. Então Paulo está mostrando para aquela igreja e também trazendo para nós. A mensagem de Deus, ela se renova a cada dia, e isso tem que fazer parte da minha vida enquanto pastor, em relação também à nossa igreja. Sua pregação do Evangelho não era fria, nem mecânica, era um derramamento da própria alma. Ele os amava, e amor não olha o custo. Tal como seu mestre, ele não veio para ser servido, mas para servir e sacrificar a própria vida. Jesus, ele veio, filho do homem, não veio para ser servido, ele veio para servir e entregar a própria vida. Então o pastor, o evangelista, o presbítero, aqueles que realmente se dedicam à causa do Evangelho, tem que entender isso. Nós não viemos para sermos servidos, mas nós viemos para servir. Quanto mais reino de Deus, quanto mais você sobe, mais você desce. Paulo vai usar o exemplo do Luperete. Ele diz que o ministro é o remador da parte inferior, ele nunca vai parar. Mas é bom poder servir, amém? É bom poder exercer a mordomia que Deus confiou na nossa mão. Versículo 9. Temos uma conduta marcada pelo desprendimento e dedicação. Diz aqui, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então aqui, mais uma vez, Paulo fala do seu desprendimento.
Paulo tinha direito de ajuda pelo ministério apostólico? Sim ou não? Sim. Mas Paulo estava numa comunidade em tempo de perseguição e aflição, uma situação difícil. Então Paulo falou: eu prefiro fazer tendas, que era o ofício dele. Ele fazia tendas dia e noite. E mesmo cansado, fadigado, não deixava de pregar o Evangelho de Deus. Amém? Nós não temos desculpa para não fazermos a obra que Deus confiou em nossas mãos. Quem acompanha o ministério pastoral desta igreja, desde o surgimento da igreja, testemunha disso. Quantas vezes, sem dormir, cansado, doentes, mas o Evangelho nunca foi impedimento para fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E fazíamos com a alma. Amém? Isso é pastorear, isso é cuidar, isso é zelar, isso é dar aquilo que você não tem, porque dar o que você tem é fácil. E quando você não tem? E quando você não dizima, mas você trizima? E quando você é a ação social? E aí? E quando você tem que enterrar sua mãe e não tem tempo de chorar? E quando você tem cheio de problema em casa, com filhos doentes, e mesmo assim você tem que atender alguém? Isso é pastorear. E nós precisamos entender isso. Eu não estou falando isso para exaltação. Eu estou falando isso porque eu tenho a certeza que você pode observar isso na nossa vida. Isso é pastorear. E não é uma coisa que surge, não é um aventureiro, não é algo que acontece de vez em quando. O ministério pastoral é vida. E Paulo, ele fala isso. Tudo isso ele passou um desprendimento, uma dedicação. A vida dele era marcada pelo labor e a fadiga, trabalho e trabalho. Marcado noite e dia labutando. Uma hora para ganhar o pão, outra hora para falar que Cristo é o pão da vida. E assim a igreja cresceu. E assim a obra desenvolveu. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim no futuro. Muitos homens de Deus ainda vão se desgastar em prol do reino dos céus. Versículo 10. Uma conduta irrepreensível diante de Deus e da igreja. Aqui fala do testemunho, do caráter. Uma pregação expressa na sua conduta. Isso é fundamental. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Vós e Deus sois testemunhas. Amém? Então, vocês são testemunha e Deus também é testemunho. Testemunho do quê? De quão santa e justa e irrepreensível nós ouvemos para convosco os que crescem. Então Paulo está falando, olha, vocês observam a minha vida e são testemunho. E Deus, aquele que tudo vê, também é testemunho. Testemunho do quê? Que a minha vida, Paulo está falando a ele, é uma vida santa, que é uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida piedosa, uma vida justa, uma vida reta diante de Deus e diante dos homens, e uma vida irrepreensível. Ainda que alguns falem mal de você, o importante é que Deus olhe para você e fala: lá está o meu servo, homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Paulo tinha esta ousadia de falar: olha, vocês são testemunho do que eu estou falando, e Deus também é testemunho, porque aquilo que eu estou falando é a mais pura e absoluta verdade. Quantos homens de Deus não podem mais falar isso? Mas eu quero dizer para você que nós, que exercemos o episcopado,
nós temos que ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus como diante dos homens. Não tem como você pregar se você não viver aquilo que você prega. Isso é muito sério, muito sério. Versículo 11. Uma conduta de um pai para com seus filhos. Primeiro ele se comparou com uma mãe, quando ele fala de afeto, de carinho. Agora ele fala de exortação, de direção. Quando ele se compara agora a um pai, olha o que ele diz aqui, ó. Assim como bem sabeis, de que de um modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como um pai aos seus filhos. Então ele imagina agora um chefe de família, e ele na posição de pastor, como chefe da congregação, ele o pai dos filhos ali espirituais. Ele diz assim, olha, assim como um pai cheio de sabedoria e de conselho, ele os exortava, consolava e dava testemunho a eles. Então o que é exortar? Eles os exortava a levar uma vida santa. Amém? Então o pai, aqui o pastor exortando a igreja a ter uma vida santa. Ele consolava, por quê? Incentivava eles a continuar firmes no Senhor apesar da perseguição. E ele testemunhava que as bênçãos, testificava das bênçãos resultantes da obediência à palavra de Deus. Então, ele imagina o pastor como um pai cuidando da sua família, querendo o melhor para a sua casa. Assim o pastor diante da sua congregação. Paulo ele vai dizer na carta aos Coríntios, vocês podem até ter outros pastores, mas pai, vocês só têm um. Porque ele quem gerou aquela igreja. Isso também traz reflexão para a nossa vida. O pastor, ele tem que ter essa função de exortar, de consolar, de testificar que a obediência à palavra de Deus traz bênção para a nossa vida. E por fim, para encerrar aqui o versículo 12, ele mostra aqui uma conduta que os direcionassem a uma vida digna para com Deus. Por isso que ele diz assim, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então o alvo do ministério é que os santos vivam de modo digno de Deus, que os chama para o reino de glória. O que é essa expressão que chama para o reino de glória? Outrora nós pertencíamos a qual reino? Qual reino? O reino das trevas. Agora, nós pertencemos ao reino do seu Filho em amor. Então, nós fomos transferidos de reino. Isso traz responsabilidade para a nossa vida? Então, nós somos chamados de filhos de Deus. Então, como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser também santo em toda a nossa maneira de viver. Então, se nós invocamos ser filho de Deus, nós temos que ter uma vida digna da nossa vocação. Uma vocação tão nobre exige de nós uma conduta tão especial. Amém? É isso que Paulo está falando, olha, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então nós pertencemos a um outro reino. Então nós temos uma vida diferente, uma postura diferente, uma conduta diferente. Então o pastor se preocupa com isso, em direcionar os santos para uma vida que condiz com o reino de glória. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Então hoje nós estudamos aqui no intervalo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, em que Paulo faz uma defesa do quê? Do seu ministério, mostrando que esse ministério foi frutífero apesar de curto, foi um ministério cheio de coragem apesar de tantas coisas que aconteceu. Paulo, ele fala a respeito da mensagem, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que agrada a Deus, e depois ele fala da sua conduta diante do rebanho. O líder, ele tem que ser
sempre um exemplo para o seu rebanho. A vida do pastor ou de qualquer líder tem que ser um espelho para a comunidade. A primeira missão que Deus confiou na minha vida, na igreja, foi ser líder de jovens. Eu era recém-casado e fui separado para ser líder de jovens. E meu auxiliar era o irmão Clodoaldo. Muitos conhecem o irmão Clodoaldo, que é da Assembleia de Deus. E ele era meu auxiliar. E eu cheguei no Clodoaldo ainda bem jovem. Falei para ele: irmão Clodoaldo, a partir de hoje nós somos espelhos para toda esta mocidade. Então a nossa conduta, se já era boa, tem que ser melhor, porque eles vão estar de olho o tempo todo nas nossas vidas. Amém? A vida de um líder, ela tem que refletir uma mensagem pregada. Que Deus nos abençoe, que a cada dia o Senhor possa nos moldar e nos capacitar a sermos melhor. Embora a mensagem hoje foi mais para os pastores, mas essa mensagem ela tem que ser aplicada em toda a nossa vida. Os discípulos devem ser iguais aos seus mestres. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estudarmos, Senhor, a Sua palavra. E eu peço a Deus que o Senhor nos leve em paz, nos leve, Senhor, em segurança, e que esta palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, no nosso coração, e que possamos aprender, Senhor, meu Deus, a cada dia a amar a Tua palavra. Ó Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a Tua igreja. É o que eu te peço de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer: